Alô galera, do canal Vasco em Análise. Hoje é dia 7/8, segunda-feira, um dia após o Vasco ganhar de forma brilhantemente o Grêmio por 1-0 em São Januário, com portões fechados ainda. Esse vídeo aqui, entre outras coisas, vou falar um pouco sobre alguns torcedores do Grêmio, né? Alguns canais do Grêmio que são preconceituosos e elitistas. Friso aqui, alguns torcedores, alguns canais. O canal Copeiro TV, né? Durante a transmissão Vasco e Grêmio, sempre falando: Vasco é o time que não existe, o Vasco não é nada, falta de respeito. Aí o YouTube, a internet, precisa de gente melhor aqui. Só que não é terra de ninguém, já falei em vários vídeos isso. Se não houver punição pelo canal, vai ter punição pelos telespectadores, porque ninguém gosta de ter comentários assim, nem do seu time, nem de outro time qualquer. Mudamos o patamar, estamos vivendo em outra era, sem racismo, preconceito e sem bullying, né? Rádio Pachoca, acho que é isso. Rádio Pachoca. Perdemos para o último colocado. Como é que a gente pode perder para o último colocado? De forma desdenhando o Vasco. Último colocado, mas é Vasco que ganhou vocês. Respeitem, acabou. O canal Grêmio FBPA. Como pode perder para o Lanterna? O Lanterna também joga. E jogou e ganhou vocês. Respeitem o Vasco. E por fim o canal Farid Link. Tem um cidadão lá chamado Farid, e esse sim é um hominídeo, é um ser abjeto. Desculpe de ofender os hominídeos. Ele chama o Vasco de time de merda, ou melhor, chama o Verratti de merda, chama o nosso centroavante que fez o gol ontem de merda, um tal Verratti de merda. Não, Farid. Não, canal Farid. Link Farid. Se tem algum merda, é você. Desculpe ao pessoal que assiste aqui, mas ele tem que sentir na pele isso. Ofensa não se bate com ofensa, mas nesse caso específico, eu que sou contra isso, mas se tem algum merda aqui, Farid, é você. O Vasco não é time de merda. O Verratti não é um jogador de merda, ele é um ser humano, um jogador de futebol. Respeite para ser respeitado. Grêmio ressuscitando o Vasco, paciência, ressuscitou. Na verdade você não vai ressuscitar nunca, que você não é Jesus Cristo. Só Jesus ressuscitou, amigo. Então, mais respeito aí em nome do Senhor, né? Eu lembro que o Grêmio foi aquele time, tem aquela torcida lá, que ficou chamando o Aranha de macaco na torcida, lembra? No jogo. Então, alguns torcedores do Grêmio, que não são todos, são preconceituosos e racistas, gritaram lá pro Aranha, aquele goleiro: macaco, macaco, macaco. E eu não esqueci isso. E, pegando esse gancho aí, os três aqui do Rio, Fla-Flu e Botafogo, poderiam falar alguma coisa, poderiam ajudar o Vasco nessa questão, pelo menos opinar a favor da sentença lá que deu o juiz, dizendo que o Vasco, que São Januário é um lugar que não oferece segurança, como se fosse um lugar que tem favela, um lugar que não oferece segurança. Primeiro que a segurança é público, chama-se segurança pública, é o Estado que tem que dar. Para dentro é o Vasco, mas para fora, no entorno, é a segurança pública. Se o Vasco no entorno de favela, paciência, é o time do povo, sempre foi o time do povo, né? Inclusive Fla-Flu e Botafogo lá atrás pediram para que o Vasco se retirasse, porque tinha gente pobre, operários, e dentro dessa gente pobre, operários, tinha preto, tinha índio, tinha tudo que você possa imaginar, que fazem parte dos seres humanos, né? Preto, branco, azul, amarelo, hétero, homossexual. Esse é o Vasco que agrega.
depois viram que ficou ruim para eles, lá atrás, na década de 30, salvo engano, década de 20, pediram para que o Vasco voltasse, o Vasco voltou, foi campeão. E ainda tem uma história da súmula, tá? Que inventaram a súmula para que os jogadores do Vasco não pudessem assinar. Olha que loucura, mas isso aí vai ser objeto de um vídeo específico. Então essa é a história do Vasco, né? O Vasco que se fez respeitar ao longo dos anos, vencendo preconceito, todos os preconceitos, quaisquer preconceitos, né? E está aí até hoje, lutando contra tudo e contra todos, né? E as punições sempre são maiores contra o Vasco, tudo contra o Vasco é hiperdimensionável, né? Bom, ontem na coletiva, o Ramon Dias, técnico do Vasco, foi bem claro dizer que o Vieto, o meia clássico do Vasco, estava querendo contratar, não vem mais, porque ele foi categórico ao dizer que para jogar no Vasco tem que querer. E o próprio Ramon Dias, podendo ganhar mais, né, um técnico de ponta, podendo estar na Arábia agora, na Europa, que está aqui. Então é um exemplo que ele quis estar no Vasco, mesmo ganhando mais, melhor, mesmo ganhando menos aqui no Vasco. Só que esse ponto aí não é tão fechado. Tem uma questão aí, Ramon Dias, respeito sua opinião, mas não é todo mundo que vai querer ganhar menos na sua empreitada profissional. A gente tem que respeitar quem quer ganhar mais. E não é o caso do Vieto. O Vieto tem uma ótima proposta do Vasco, talvez um salário aí maior do que já ofereceram, mas ele tem que querer. E esse querer não é falar mal do jogador. Tem esposa, tem família, tem várias coisas que a gente tem que sopesar aí. E se ele não quer vir para o Vasco, não tem problema. Não é falar mal do jogador, não é desdenhar do cara, é o direito dele. Como você teve o direito de vir para cá, comandar o Vasco, já nas 2 primeiras partidas fez brilhantes trabalhos, não ganhamos, jogando bem, e ontem jogando bem, ganhamos, mas poderíamos não ter ganhado. O Grêmio teve chances. Futebol é futebol, né? Como o Vasco jogou bem outras vezes, não ganhou. Ontem o Vasco jogou bem, mas futebol é bola na rede. E ontem o Grêmio, por 2, 3 chances, também poderia ter saído de São Januário com a vitória, né? Vamos ter torcida no próximo jogo contra não vou lembrar agora. O próximo jogo é segunda-feira contra o Bragantino fora. E o próximo jogo do Vasco, dentro do Rio de Janeiro, já teremos portões abertos, né? E aí, segurança pública. É a hora de vocês fazerem papel dos senhores. A torcida do Vasco, lá contra o Goiás, que criou isso, que quebrou lá, que bateu, que destruiu. Então, a torcida do Vasco fez o Vasco ficar sem estádio. Pensem nisso. Ninguém tocou nesse assunto. Não tínhamos que ter feito isso. Não tínhamos que ter quebrado, feito aquela palhaçada. Jogamos contra o Vasco. Os torcedores do Vasco jogaram contra o Vasco. Veja se não vão repetir essa história que prejudicou o Vasco. Vamos aqui sonhar para que o Robson, zagueiro, não seja improvisado na lateral direita, que conforme eu falei no meu pós-jogo ontem, não vou ficar repetindo aqui, mas ele é fraco como zagueiro e improvisado, mais fraco ainda como lateral. Então tem Pumita e até o Miranda é melhor que ele, apesar de eu também não gostar do Miranda como lateral direito. Em dado momento, o zagueiro tende a tomar posição na zaga como zagueiro. É difícil o zagueiro jogar como lateral direito, em dado momento não fugir da posição. Mesma coisa o cara que joga no meio e é colocado na lateral. Quando em vez ele vai deixar um buraco, porque a mente dele trabalha como meia, no meu exemplo agora, ou como zagueiro no exemplo do Miranda e no exemplo do Robson. Então a gente tem que ter laterais de função, que tenham isso memorizado no cérebro. É importante. Parece que não, mas quem jogou bola sabe dessa situação. E tanto é que quando o cara vem de uma posição vai para outra,
demora um tempo para se adaptar. E a gente não pode querer que essa adaptação seja rápida. O Vasco não tem tempo dessa adaptação. Por fim, o Jair não foi barrado. O Jair estava machucado. Acho que o Jair pode jogar muito melhor do que o Zé Gabriel jogou, mais fixo, apoiando mais ao Praxedes e ao Paulinho e dando um suporte maior à zaga. E chamando para que não haja aquele buraco ali que eu sempre venho reiterando aqui, na entrada da área do Vasco, na meia-lua, sempre a gente tem um buraco. Tem que marcar junto. Não deixar os atacantes dominarem a bola para girar, chutar, dominarem a bola para girar, para tocar. Então, hoje é segunda-feira, aqui é um comentário sobre um dia após a vitória do Vasco. Falei um pouco da atitude nefasta dos gremistas, alguns gremistas contra o Vasco, que não são todos. Eu tenho vários amigos gremistas que têm que policiar esse pessoal. Chega de racismo, gente. O Sul é um pouco racista, né? E a gente não pode ser racista. E engraçado, o pessoal do Sul, quando vai para fora, notadamente para a região da América do Sul, Argentina e etc., são preconceituados. Então não preconceituem para não serem preconceituados. Isso é fato. Respeitem para serem respeitados. Volto mais tarde hoje sobre novidades, dia a dia do Vasco, bola para frente, esperança, e o Vasco não é imortal igual o Vasco não, igual o Grêmio não. O Vasco é muito mais do que imortal. O Vasco é uma superação de vida e o retrato de muita gente, muitos dos brasileiros, né, que sofrem, que estão aí dia a dia lutando contra tudo e contra todos. Não é à toa que esse apelido de gigante está aí até hoje, mesmo o Vasco estando mal há 20 anos. Quem é gigante não deixa de ser gigante. Valeu, galera!